Olá, novamente. Boa tarde. A gente está começando com o primeiro espaço de debate da Parada Não Para. Uhul! É com muita alegria que a gente abre esse espaço de discussão aqui dentro do Engajamundo. A Parada Não Para, ela vem no intuito de fazer com que os encontros que normalmente acontecem no mês de junho e que por conta da pandemia, a maioria dessas coisas foram canceladas. Então a gente vem com o intuito de fazer com que esses encontros eles não parem, né? Que a gente continue com a nossa luta, colocando para o mundo as nossas vozes e as coisas que a gente acredita que sejam necessárias. Então, a gente vai começar hoje com uma mesa completamente incrível e perfeita, que é desigualdade, invisibilidade e preconceito. Ah, uma coisinha que eu esqueci também de pedir. Ana, teu som tá desativado. Ana. Ana, tá sem som. Gente, desculpa. Tá, eu tava falando que as pessoas que não forem falar ou algo parecido, não deixem o seu áudio e a câmera ligados, porque isso pode atrapalhar o andamento da mesa. Então, é isso. Eu não sei até que parte meu microfone estava desligado, mas a gente vai falar hoje e agora com pessoas que são lideranças dentro das suas lutas. E o nosso tema vai ser desigualdade, invisibilidade e preconceito, caminhada das juventudes LGBT, QIAP+, dentro do Brasil. Então, hoje a gente vai estar contando com essas pessoas incríveis que vão fazer essa mesa tão significativa para a gente e que fala tanto sobre nossas realidades. E aí, o nosso debate ele vai estar pautado em cima de perguntas. Então, eu vou conversando com os palestrantes e assim a gente vai conversando. E todas as perguntas que vocês tiverem, podem ir colocando no chat, que a gente tem uma equipe que está responsável por coletar todos esses dados e no final trazer para as pessoas que estão aqui e assim elas poderem responder todas as coisas que vocês quiserem saber. E aí, agora a gente inicia com a nossa primeira pergunta, né? Que é justamente tentar entender um pouco sobre quem são essas pessoas que estão compondo esse espaço com a gente hoje. E aí, a nossa primeira pergunta é: de onde é que vocês falam? Quem são vocês? Nos contem um pouco das suas caminhadas e criações. E aí eu convido o Erisvan para começar a falar um pouquinho sobre essa pergunta. E aí, logo em seguida, eu vou dando encaminhamento. Olá, gente, boa tarde. Consegue me ouvir? Então, galera, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite da galera do Engaja Mundo, né? Da Ana, essa pessoa maravilhosa aí, que tomou a frente de nos convidar, né? Agradecer por esse espaço, a gente estar aqui junto com pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas. Eu sou Erisvan Guajajara, sou da terra indígena Araribóia, sou jornalista, sou um dos fundadores da Mídia Índia, que é uma rede de comunicação que atua no fortalecimento das capacidades e da visibilidade à luta e resistência dos povos indígenas. Sou membro do coletivo Tibira, que é um coletivo de LGBTs indígenas aí, que veio para somar, né, e tomar a frente dessa bandeira para trazer políticas públicas para serem debatidas dentro do movimento social e dentro das comunidades indígenas. E aos poucos a gente vai aí ocupando os espaços, trazendo essa visibilidade e essa resistência de 520 anos de luta. E a mídia índia, ela é uma ferramenta que a gente usa para dar visibilidade, contar a nossa história como ela realmente deve ser contada. Mostrar que nós indígenas podemos ser protagonistas da nossa própria história. Né? E aí, juntos, a gente está aqui hoje para passar um pouco para vocês de como que a gente atua, como que a gente trabalha e como que os LGBTs estão aí ocupando os espaços e trazendo esse colorido aí de amor e esperança para todos. Perfeito. Muito bom te ter aqui, Elisvan. Você é um grande amigo nosso, um grande parceiro.
Vou chamar a Ju agora, a Juliana, para falar um pouquinho sobre a sua caminhada e sua trajetória. Juliana? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá ok? Pronto. Sim, tá maravilhoso. Tá, massa. Bom, eu queria primeiro agradecer, porque eu fiquei muito feliz com o convite para participar nessa mesa com tanta gente foda. Enfim, participar em uma atividade do Engaja, que eu acho muito foda o trabalho da galera. Meu nome é Juliana Motter, eu sou jornalista, sou doutoranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas aqui na Universidade Federal da Bahia. Sou brasiliense, mas moro em Salvador. Sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura, GIGA. Sou sapatona, caminhoneira, não performo feminilidade, me localizo hoje nesse não lugar de gênero, eu acho. Sou fundadora da Velcro Choque, que é uma coletiva de intervenção urbana e cyberfeminista, sapatona, mas a gente tenta abranger, enfim, as vivências das mulheres lésbis e, enfim, toda essa vivência de mulheres que se relacionam com outras mulheres e a vivência das pessoas LGBTQI+, em geral, né? Atualmente eu pesquiso e tento mapear as visibilidades e invisibilidades lésbicas nas redes sociais. E eu acho que é isso. Estou muito feliz de passar essa tarde com vocês. Ai, que incrível! Maravilhosa. A gente que agradece de você ter vindo aqui com a gente. Agora eu vou chamar a Vicky Argolo. Conta um pouquinho de você pra gente, de onde você tá vindo. Oi, gente, tudo bom? Vocês conseguem me ver, me ouvir? A gente não consegue te ver, mas a gente consegue te ouvir. Mas a minha. Ah, tá. Agora a gente consegue te ver e te ouvir. Tá. Eu não consigo me ver, então não sei qual ângulo que eu tô aparecendo. Boa tarde a todos. Eu também começo falando que eu sou extremamente grata pelo convite do Engaja, porque eu fiquei extremamente feliz e saber que eu sou uma pessoa que tá aqui hoje para conversar com tanta gente legal é extremamente importante para mim. Eu sou Vicky Golo, eu sou uma travesti preta bissexual aqui de Belém do Pará. A gente veio aqui para nortear um pouco as coisas nesse Brasil. Eu sou discente de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Pará. Sou integrante do grupo de estudo e pesquisa de gênero, sexualidade, gerações e educação, que é o GINSEG. Eu também sou, né, a perspectiva que me convidaram, sou educadora popular de 2 cursinhos. O cursinho alternativo, onde eu sou coordenadora da disciplina de Sociologia, e o cursinho da Rede Emancipa, na unidade da Vila da Barca. E também eu sou integrante para Tempore ainda, né, da gestão atual do Centro Acadêmico de Ciências Sociais aqui de Belém. E a gente está em todos os corres assim, que convidam a gente para participar, para somar, para fazer força, para fazer barulho, a gente está indo. Então, é isso. Basicamente, a minha vivência, assim. Muito grata pelo espaço também. E é isso. Ai, que maravilhoso. Incrível, Vicky. A gente tá muito feliz de te ter aqui, viu? Você é incrível. Agora eu chamo o Jonathan, que também fala daqui do Pará. Então, vamos lá, Jonathan, que a gente quer te escutar. Alô? Jonathan? Jonathan? Mônica, vê se o Jonathan caiu para mim. Tô procurando. Só um instantinho, gente. Vamos olhar aqui. Acho que sim, acho que ele caiu. Poxa. Olha, a gente vai então dar prosseguimento e quando ele retornar, ele faz essa apresentação inicial dele e a gente prossegue com o debate, tá legal? Agora, já que vocês conheceram um pouco dessas vozes tão incríveis que vão estar hoje aqui com a gente, uma das coisas que a gente achou que seriam necessários trazer para esse debate é justamente a pergunta de que é necessário que as pessoas entendam um pouco mais sobre essas realidades distintas que existem dentro dessas comunidades. Então, a gente vai perguntar para vocês agora. Contem para a gente
como vocês, enquanto jovens, enxergam as problemáticas relacionadas à desigualdade, invisibilidade e a preconceito que a comunidade LGBTQIAP+, enfrenta no Brasil atualmente. E aí a gente vai dar um tempo para cada um deles responder isso para a gente. E a gente começa, nesse momento, com a fala da Juliana, que vai falar um pouco para a gente sobre o que ela acredita. Oi. Tá bom, eu fiquei meio bolada de ser a primeira, mas tudo bem, tô brincando. Se tiver algum problema na conexão, vocês me avisam, por favor? Porque aqui tá chovendo e daí a conexão fica meio ruim. Tá, beleza. Bom, primeiro que eu acho que é sempre muito difícil a gente tratar dessas problemáticas, né? A primeira coisa que a gente sempre se sente obrigada a reforçar é que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQI+, no mundo, né? E não só isso, o Brasil consegue ser o país que mais mata essas pessoas, sendo um país que sequer produz dados oficiais sobre essa população. Então, a gente não sabe exatamente quantos somos, não sabemos onde vivemos, qual a nossa expectativa de vida e várias outras coisas. Tudo isso parece meio desimportante falar assim, mas são só inquietações que eu carrego comigo, principalmente desde que eu trabalhei com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fazendo um relatório sobre o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTs para receber esse novo governo. Então, era um relatório de transição para pegar as demandas do Conselho LGBT e apresentar para esse governo que chegaria. Saber esses dados é importante na formulação de políticas públicas, é importante para destituir essa ideia de uma população minorizada, né, que acontece com vários grupos sociais e que é falseada. E é importante para a gente conseguir compreender as consequências da LGBTfobia nas mais diversas esferas. Acho que só assim a gente pode enfrentá-la e saber com que a gente está lidando, né? Como a gente pode tratar de uma população que a gente desconhece? A gente supõe que uma pessoa LGBTQIA+, morra a cada 23 horas a partir de um relatório muito importante que é o do Grupo Gay da Bahia, mas que por falta de recursos e investimento, e não só econômicos, mas também políticos, de visibilidade, de interesse estatal, institucional nessa população em si, não consegue retratar de maneira apurada a realidade que se apresenta. A gente continua dependendo de notícias de jornais para saber quantos de nós estão morrendo. E muitas vezes as questões de gênero e sexualidade não são apresentadas, ou quando são, aparecem de maneira estigmatizada e discriminatória. Nós ainda carecemos de profissionais preparados para lidar com esses sujeitos na mídia, nos atendimentos, sejam eles policiais, hospitalares e em vários outros lugares. A gente sabe que a letalidade dessas identidades ainda é pior de acordo com vários atravessamentos, como raça, classe, de acordo com determinadas regiões, gênero. E a gente sabe que, além da letalidade ser uma grande questão, pessoas LGBTQIA+, e especialmente pessoas trans e travestis, sofrem com a falta de emprego, altos índices de vulnerabilidade e a precarização nos mais diversos sentidos da vida, né? Normalmente eu começaria essa fala dizendo que a gente, quando fala de comunidade LGBTQIA+, está falando de uma comunidade imaginária, né? Por que imaginária? Porque são várias siglas, né? Tipo assim, são várias identidades e identificações que fazem com que esses sujeitos tenham experiências bastante específicas, né? Uma mulher lésbica vai ter uma experiência social diferente da de um homem gay, uma mulher lésbica negra vai ter uma diferença de uma mulher lésbica cis branca, uma mulher lésbica trans vai ter uma vivência completamente diferente de um homem cis gay branco, enfim. E eu acho que às vezes a gente teme em não entrar nessas particularidades e nisso a gente acaba perdendo muitas coisas que a gente pode acrescer para esse movimento, né? E para mim falar sobre as lesbianidades é falar sempre no plural, porque eu acho que chegou essa ideia, esse momento da gente derrubar essas ideias universais que são criadas. Porque se a gente está disputando uma narrativa que é por si só diversa, a gente de fato precisa abraçar essa ideia de diversidade, né? Então não existe só uma categoria universal de lésbica que dê conta de todas as lesbianidades. Então, quando eu estou falando das lesbianidades, eu tento sempre reforçar essa ideia, né? Tipo assim, ser lésbica vai variar muito de acordo com questões raciais, com questões de performance de gênero, com questões de identidade de gênero mesmo, com questões de classe, com questões de região do país, do mundo.
E, enfim, o dossiê sobre o lesbocídio, por exemplo, é um trabalho muito importante, que foi publicado em 2018, mas que também dependeu de fontes não oficiais para trazer esses dados à tona, né? E demonstrou que mais de 126 lésbicas morreram no Brasil entre 2014 e 2017. Todos esses dados foram conseguidos através de análise de fontes secundárias, né? Jornal, denúncias nas redes sociais. Tudo isso já explicitava que era um crime motivado por uma lesbofobia, né? Mas a gente tem que ter em mente que vários crimes acontecem e que essas questões não necessariamente elas aparecem na primeira camada, e principalmente na grande mídia. E um paralelo que eu trouxe para conversar com vocês é que até o ano passado, todos os resultados que apareciam no Google, quando se pesquisava lésbica, lesbianidade, lésbicas, mulheres com mulheres, em qualquer língua, a primeira coisa que aparecia eram páginas e páginas de pornografia, de conteúdo pornográfico. Não tinha sequer um conteúdo informativo, um conteúdo noticioso ou um conteúdo histórico. Isso também acontecia bastante quando se pesquisava pessoas transexuais, travestis, mulheres trans no Google. Mas tinha uma diferença, enfim. E no ano passado, uma campanha na França conseguiu rever esse algoritmo, né, para que a resposta ao lésbica se tornasse uma outra coisa, porque não definia, não ajudava a pensar o que são lésbicas. A primeira coisa que aparecia era o conteúdo pornográfico, ou seja, não dava conta de responder se uma criança ia lá ou se uma adolescente ia lá porque ela quer saber o que são lésbicas, porque ela acha que pode ser lésbica, e ela perguntasse, né, para o Google, que é hoje esse lugar, essa fonte de conhecimento, ela não teria acesso a essa informação, ela teria acesso a uma informação estigmatizada e violenta, que é a da pornografia. E essa pornografia que eu estou considerando aqui é a pornografia hegemônica, que move um mercado de milhões de dólares pelo mundo, não uma pornografia contra-hegemônica que busca compreender outras formas de desejo, né, e que tem cada vez mais insurgido hoje. E não só isso, quando você apertava o Estou com Sorte, que é um mecanismo do Google que associa o que você pesquisa com o que mais se relaciona, aparecia diretamente o Xvideos, que é o maior portal de pornografia do mundo, e aparecia exatamente mulheres transando, lésbicas transando, travestis. Então, que tipo de informação, que tipo de sentido sobre as lesbianidades estão sendo criados por essas fontes que a gente acessa, né? E esses resultados têm importância a partir do momento que eles são colocados ali não à toa, né? Eles são colocados ali por empresas que pagam para ter aqueles resultados, eles são colocados ali por usuários que alimentam aquela máquina para que seja aquela resposta. Então, muitas pessoas podem ter ido até lá e ter dito: lésbicas servem para a pornografia, lésbicas servem para o desejo do homem, lésbicas devem ser violentadas, ou mesmo empresas que pagaram para terem o seu site de pornografia naquela lista, né? E isso é importante porque, hoje em dia, numa sociedade que a gente está cada vez mais virtualizado, né, cada vez mais dependendo das tecnologias, mais a gente tem buscado informações sobre as coisas nas tecnologias. E isso não só reflete o social, mas também ajuda a produzi-lo e reproduzi-lo. Então, a importância de você mudar um algoritmo desse é uma importância de você rever a forma como as pessoas estão se informando sobre o que são as lésbicas, enfim, os outros sujeitos LGBTs também, né? E por que eu acho isso importante de falar? Numa sociedade, num contexto cada vez mais virtualizado, estamos cada vez mais inseridos numa lógica de capitalismo de dados, o que me preocupa pelo número de pessoas que entregam suas informações a empresas, aplicativos, sites e várias outras coisas. Qual vai ser, por exemplo, o futuro do Pink Money? É bem possível que essas empresas saibam mais de nós, da nossa comunidade e dos nossos hábitos de consumo, é óbvio, do que o próprio Estado, que deveria estar buscando formas de proteção e garantia de direitos. Hoje, me preocupa muito, toda vez que eu vejo uma campanha da Burger King, do Uber ou do Doritos a favor da igualdade. Porque, ao mesmo tempo que eles estão estimulando essa igualdade, eles estão trabalhando para uma precarização cada vez mais e cada vez maior do trabalho e, consequentemente, da vida. E, assim, hoje eu me pergunto, por exemplo, que tipos de concessões que a gente ainda tem que fazer para
garantir essa visibilidade, né? Que tipo de visibilidade a gente está negociando, né? E que tipo de visibilidade estão sendo agenciadas por essas fontes de saber, que são o Google, que são as redes sociais, que são ainda as grandes mídias. E, enfim, eu também acho importante vir aqui falar um bando de coisas que talvez não faça sentido, sim, mas eu também acho importante falar que todo ano, no período do orgulho, eu sempre bato na tecla de que não é só sobre o amor, né? Tipo assim, a minha existência, ela não só se dá porque eu existo com uma outra pessoa e somos um casal, e a existência dela comigo confere uma existência a mim. Não é só sobre amar, eu posso odiar também, eu posso querer só sacanagem, eu posso estar em relações não monogâmicas, eu posso estar em relações monogâmicas, eu posso viver a vida da forma que for, eu posso ser lésbica solo e viver a minha carreira sozinha, enfim. Não é só sobre amor, é sobre o direito a existir e a existir livremente, né, com garantias. E eu acho que eram essas as coisas que eu trouxe para compartilhar com vocês. Obrigada. Juliana, muito, muito, muito importante você trazer isso, super necessário. Na verdade, a gente tentar entender, compreender como é que a sociedade, ela, de uma maneira ou de outra, ela acaba tentando homogeneizar nossos corpos e também fazer com que a gente se encaixe dentro de um padrão que normalmente é um padrão que é importado, né? E esses padrões importados, o que é que eles fazem? Eles nos calam, eles nos silenciam, mas a gente está aqui mobilizando e fazendo as coisas para que isso de fato não aconteça. E quantos dos nossos foram silenciados, foram colocados de escanteio e feitos como se fossem pessoas que não tinham suas essências necessárias para a contribuição dentro da sociedade. Então, a gente parte da ideia de que realmente é muito necessário a gente tentar e pensar em como a gente pode fazer para que as nossas lutas elas não sejam padronizadas, né? Porque são lutas distintas. E o fato de serem distintas também é um reflexo de que nós somos seres distintos. Então, agora eu chamo a Vicky Argolo para dar suas contribuições também com relação a isso. Vamos lá, se vocês estiverem me ouvindo, eu posso começar. Tá tudo ok? Posso começar, amiga? Tá tudo ok, pode começar, amor. Tá, pegando o gancho do que a Juliana termina na fala dela, falando sobre o nosso direito de existir, eu acabo indo para o meu último ponto do que eu ia falar, que eu acho que é mais necessário para a gente seguir adiante, é que nós, LGBTs que ia mais, a gente não é permitido vivenciar a própria complexidade que é ser humano, sabe? E essa não permissão de deixarem a gente viver conforme moldes que não foram criados por nós, fórmulas, caixas, modelos que são construídos além da gente muito tempo atrás e que constantemente são reformulados por modelos políticos patriarcais fundados em lógicas subversivas de homens versus mulheres, em lógicas binárias, em lógicas de grandes desigualdades que vão ser influenciadas por isso, a gente começa a entender como a gente acaba sendo um corpo que vai ser apagado ao longo da história, ao longo dos momentos. A gente vai ser apagada, a gente vai ser jogada para fora, a gente vai ser jogada para uma margem, e essa mesma margem que a gente chama de comunidade, ela também não consegue entender que a gente está se auto-apagando entre nós mesmos. Quando a gente fala de invisibilidade dentro da perspectiva LGBT, a gente fala de uma invisibilidade que ela acontece por conta de um modelo cis heteronormativo, mas ao mesmo tempo nós que estamos dentro dessa comunidade estamos reproduzindo esses modelos em algum ponto. E a gente está reproduzindo isso, trazendo as desigualdades para dentro da gente mesmo. É um modelo coercitivo muito forte dentro da nossa sociedade, que é fundado nesses pressupostos anteriores, que fazem com que a gente comece a refletir sobre essas noções. Quando a Juliana fala sobre os dados que as mulheres lésbicas vivenciam quando elas eram pesquisadas no Google, nós, mulheres trans, passamos por um modelo similar a isso, quando nós também somos associadas à prostituição. Eu estar aqui na frente de vocês, para muitas de mim, é algo inalcançável. A gente tem um relatório de desigualdade de evasão escolar
por um órgão do direito, que eu não lembro agora o nome, que diz que da evasão escolar, 82% das pessoas que saem das escolas são pessoas trans e travestis. E para onde essas pessoas vão? Para onde vão jogar os nossos corpos? A gente vai ser jogada no contexto de prostituição. Quando a gente pensa essa desigualdade, a partir da nossa perspectiva, quando a gente está dentro da pornografia que foi mencionada anteriormente, a gente pensa também como a gente não acessar mercado de trabalho, que a gente falando um pouco do contexto de desigualdade dentro da comunidade. A gente não tem espaço no mercado de trabalho formal, a gente não tem espaço a ambiente de convivência, faz com que a gente seja jogado para onde é um lugar de pertencimento. O pertencimento da gente dentro da sociedade, isso vale para a comunidade como um todo, aonde que a mulher lésbica se encaixa, aonde que a mulher trans travesti se encaixa, aonde o homem trans se encaixa, aonde o homem gay se encaixa, e esses moldes eles vão ser articulados, então eles vão ser pensados a partir de uma lógica de que eles não encaixam nos locais de posição, eles não se encaixam nos locais de poder, eles não encaixam nesses lugares de discussão, que é o que a gente vem constantemente reformulando, porque a gente está aqui hoje discutindo algo, é a nossa forma de dizer que não é bem assim. A gente está aqui discutindo, a gente está aqui trazendo uma outra perspectiva para além dessa que vocês estão querendo jogar na gente. O maior preconceito que a gente passa assim, em relação a cada um das nossas especificidades, das nossas vivências, é por conta da gente não seguir uma padronização. Desde que nós nos entendemos LGBTs, QIs a mais, a gente não está seguindo essa padronização. A gente está indo de contra uma lógica. E na perspectiva sociológica, quando a gente está indo contra isso, a gente acaba sendo lida e vista como uma anomalia dentro da sociedade, porque a sociedade tem um modelo que é o que vão querer que a gente faça. Quando eu penso essa noção de desigualdade, de invisibilidade, de preconceito da nossa comunidade no Brasil contra a juventude, é pensar que eu tenho 23 anos, basicamente agora, daqui a uns 2 meses, eu vou fazer 23 anos. Mas eu, com 23 anos, basicamente não conhecia outras pessoas trans até meus 16. Eu não conseguia conseguir me ver representada em outro corpo sem quase entrando na minha maioridade, enquanto a gente sabe que outras pessoas não vão ter essas representações. E estar nesses espaços faz com que a gente pense sobre isso, reflita sobre isso. Na perspectiva educacional, por exemplo, porque a minha fala ela vai acabar seguindo para a linha da educação por conta de que eu quero ser professora, eu estudo para ser professora, e eu ocupo o espaço da sala de aula. Quando eu entro numa sala de aula e rola aquele conflito dos meus alunos, das minhas alunas e meus alunos em relação a o que é aquele corpo que está ali na frente e o que aquele corpo que está ali na minha frente ministrando uma aula vai representar, é extremamente emotivo para mim em relação a isso, porque a gente vai e passa por todos esses processos de apagamento, de invisibilidade. E como a gente tem diversas lutas, é importante a gente também mencionar sobre isso, porque nós somos seres humanos que estamos dentro de uma comunidade, mas as nossas reivindicações, elas também são muito... Nós temos lutas muito diversas dentro do movimento. E é preciso que a gente entenda e compreenda que a diversidade, ela não deve ser só jogada como uma palavra jargão de uma hashtag, de um textinho assim que vai dar para ter like virtualmente. Não, a diversidade ela precisa ser aceita, porque se a gente não aceita essa diversidade, a gente não consegue entender como é que vai funcionar a própria modelo de reivindicação. A gente precisa trabalhar com uma lógica de humanizar esses corpos. A gente precisa humanizar essa luta, humanizar a pauta, humanizar. Humanização acho que é crucial para todo movimento, e quando eu penso nesse momento do debate, eu penso muito em humanização, em a gente fortalecer entre a gente, porque a gente precisa se fortalecer. Se a gente não se fortalecer, a gente só vai estar reproduzindo dentro da nossa própria comunidade, que muitas vezes é ilusionária. A gente sabe que muitas vezes ela não nos acolhe da forma que ela deveria nos acolher, por conta de como nos vendem ela, no contexto de
num contexto social, como ela é vendida para nós. E eu acho que é basicamente esse que é a minha fala, assim, pensando basicamente nos pontos que me foram passados anteriormente, de como a gente passa a reproduzir essa invisibilidade, de como a gente sofre ela, de como essas desigualdades acabam atingindo a gente, e de como a gente não seguir essa não padronização, a gente precisa humanizar esses corpos, humanizar essas vidas, humanizar essas vivências e humanizar essas identidades, humanizar essas orientações sexuais, humanizar essas auto-identificações que as pessoas estão fazendo agora, que é muito importante para a gente poder levar isso a outros espaços maiores, a espaços políticos, a espaços de deliberação, a espaços que a gente precisa estar lá em frente lutando pelos nossos direitos e pelos direitos dos nossos. Porque se a gente for depender de quem está lá, de quem vai estar nos representando nesses espaços deliberativos, nesses espaços de poder, a gente vai saber que a gente não vai estar sendo pensado, não vamos estar sendo prioridade em nenhum momento. Se não for a gente se fortalecer, a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. E acho que é basicamente isso, Ana, que eu tenho a falar nesse momento. Vi que sempre inspira a gente, né? Trazendo essa perspectiva de a gente precisar humanizar o ser humano, né? Eu não sei em que momento o ser humano perdeu a capacidade de entender o outro a partir de uma lente que entenda essências e que faça necessário a gente conseguir compreender o que tem para além desses padrões normativos e assim por diante. A Vicky também... Gente, quem está com o microfone ligado, por favor, tira agora, para a gente poder conversar um pouquinho. E aí eu também reforço um pouco a necessidade de manter a câmera desligada e o áudio enquanto as pessoas que estão apresentando estejam falando. E aí, como é que a gente pode pensar um mundo em que todas essas diversidades sejam contempladas e que a gente não caia no mito de sempre achar que o mínimo pode ser feito, quando, na verdade, a gente precisa fazer o nosso máximo para superar essas barreiras e obstáculos que são encontrados, né? Como a Vicky falou, os corpos trans, as pessoas que assumem a luta e se assumem também ao mundo como portadoras dessa luta e que seus corpos são a luta, elas carregam consigo todo um histórico de como ser a pessoa que vai estar modificando a realidade, né? Então, nessa perspectiva que a gente agora convida o Erisvan para falar um pouco sobre as suas vivências, que também trazem leques imensos para a gente discutir sobre outros espaços e outras ideias sobre o que seria a realidade. Pode ligar a câmera, amigo. Tá ligada já. Bom, gente, eu acho que nós estamos aqui, né, pedindo respeito, porque eu acho que só um respeito, a gente tendo respeito, a gente consegue fortalecer a nossa resistência para garantir e dar visibilidade à nossa existência. Existência essa que por muitos anos sofre preconceito, sofre ameaças, né? E quando fala de desigualdade, a gente sempre vê que o próprio movimento LGBT hoje, ele tem um divisionismo. Quando ele tem as nomenclaturas divididas em siglas, né, você acaba vendo ali que acaba causando um divisionismo entre o próprio movimento, onde nós temos o gay discreto que não gosta da bicha POC, a bicha POC que não gosta da trans. Então, acaba causando um próprio divisionismo dentro do movimento. Eu acho que isso precisa ser quebrado e precisa ser construído uma nova forma de definição, né? Nós, indígenas, por exemplo, a gente ainda não tem uma definição de onde a gente entra dentro dessas nomenclaturas já existentes. Porque a gente acredita, muitos indígenas LGBTs, eu, por exemplo, eu não chego aqui e falo, eu sou Erisvan, sou gay, sou Erisvan, sou bi, sou Erisvan, porque muitos indígenas, eles não têm essa definição ainda. Nós somos pessoas que gostamos de ter relações com pessoas. A gente ainda está num processo de estudo, num processo de aprendizado, enquanto coletivo Tibira, que existe hoje, né? O coletivo Tibira, para quem não sabe, é um coletivo formado por LGBTs indígenas, e o nome Tibira foi dado pelo primeiro caso
de homofobia registrado no Brasil, que foi contra o indígena, em São Luís, onde ele teve o seu corpo, né, amarrado no canhão e atirado nas matas do Rio Forte, lá em São Luís. Então, esse preconceito, ele não é de hoje. É um preconceito que existe, uma desigualdade que existe há muito tempo, que a gente precisa estar ocupando esse espaço, trazendo esse colorido da resistência, esse colorido do amor e da paz, que acredita e aposta em esperança de dias melhores para todos. Eu acho que nós estamos num momento em que as pessoas precisam pensar mais no outro, pensar mais no próximo, porque as pessoas parecem que estão adoecidas. A gente está enfrentando aí um governo fascista que não respeita e não aceita os nossos modos de vida, né? Onde a gente vê um número de trans assassinadas brutalmente e fica apenas sendo mais uma estatística. E nós temos que quebrar essa barreira, nós temos que ocupar esse espaço. Estar aqui hoje ocupando esse espaço, enquanto LGBT, enquanto indígena, enquanto pessoas que estão aqui negras, pessoas trans, foi um espaço que por muito tempo nós não tínhamos acesso, por muito tempo nos foi negado. E nós estar aqui hoje é mostrar que essa resistência ela é nítida e que ela precisa ser ouvida. É um grito que vem dos povos que por muito tempo foram oprimidos, foram calados. Por muito tempo falaram por nós. E hoje nós estar aqui ocupando esse espaço é mostrar que nós precisamos estar também nessa linha de frente, trazendo a realidade que nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia. Os LGBTs indígenas, eles existem e muitos passam por preconceito, principalmente com a chegada da evangelização em nossos territórios. É um preconceito grande que existe. Eu falo aqui, no Brasil, gente, são 305 povos, 274 línguas diferentes. Né? A gente tem que respeitar também a especificidade de cada povo. Eu não posso chegar aqui e falar por todos os LGBTs Guajajara. Eu não posso chegar aqui e falar por todos os LGBTs indígenas. A gente tem que respeitar as especificidades de cada povo, porque existe um processo cultural de cada povo que precisa ser respeitado. Mas eu estar aqui hoje é mostrar que eu tive essa coragem de vir e de mostrar que a gente existe, que a gente está aqui lutando por respeito e por igualdade. A gente quer a união, que o amor prevaleça, que o ódio acabe, que a humanidade consiga praticar mais o amor, né? Que só assim a gente vai conseguir ter uma democracia igualitária para todos, entre todos os povos, entre todas as cores, entre todas as pessoas que apostem em um mundo melhor. Eu acho que isso é preciso e urgente, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo hoje no mundo, é muito entristecedor, e ainda mais com essa pandemia mundial que nós estamos passando, sabe? Nós temos mais de 300 indígenas que foram mortos, nós temos mais de 8 mil indígenas infectados, nós temos hoje 113 povos infectados, nós estamos passando por mais um genocídio indígena, e a gente está aqui, enquanto LGBT, junto com o movimento indígena, junto com as nossas lideranças, ocupando esse espaço, fazendo parte dessa história que ela precisa ser contada em livros e mostrada em veículos de comunicação. Porque são 520 anos de luta. Muitos dos nossos antepassados foram mortos, foram brutalmente assassinados, nossas mães foram estupradas, e tudo isso foi varrido da história em nome do que se chama hoje de desenvolvimento. Desenvolvimento esse que não chega para as minorias. Desenvolvimento hoje que é capitalista, que ele não chega para as minorias. E a todo momento nós estamos humilhados, nós temos direitos retirados a partir apenas de uma assinatura, de uma canetada. E que a gente está aqui hoje ocupando esse espaço é mostrar que nós precisamos estar unidos, enquanto LGBTs, enquanto negro, enquanto trans, enquanto indígena, para a gente ter uma união igualitária para todos, que só assim a gente vai conseguir derrotar o fascismo e o ódio que predomina hoje nesse país. Nós precisamos nos dar as mãos e caminhar juntos. Precisamos colorir as ruas e avenidas desse país para provar e mostrar a nossa existência. Essa é a existência que traz o amor, a paz e a harmonia e tem esperança em uma democracia igualitária para todos. Porque é isso que o mundo precisa, é isso que o Brasil precisa. As pessoas precisam ser mais humanas, precisam pensar mais no outro, pensar mais no próximo. É acreditar que o outro mundo é possível, mas ele tem que começar a partir de nós, a partir da nossa educação, a partir do nosso conhecimento. A gente sempre fala que nesse momento de pandemia, a gente vê que muitas pessoas saíram do armário, muita gente começou a falar do seu sexo, do seu gênero, e a gente sempre aconselhou os indígenas LGBTs
que ele não saísse do armário, que ele voltasse para o armário para ele se reconectar consigo mesmo, com a sua ancestralidade e buscar qual é o melhor caminho de seguir, porque ainda existe esse preconceito dentro dos territórios, essa não aceitação das comunidades indígenas, porque ainda é um tema delicado e cauteloso, mas que é preciso ser debatido urgente. Nós tivemos recentemente um caso, mês passado, de uma indígena trans do povo Bororo que se suicidou, sabe? A gente não sabe a real situação, a gente sabe que existe uma evangelização dentro da comunidade. Era uma pessoa que atuava com a gente, que estava ali conversando com a gente, e que a gente precisa dar continuidade a essa luta, pois vidas indígenas estão sendo tiradas, né? E a gente ainda não tem um sentido real, porque a homofobia ela predomina em nossos territórios. Nós precisamos trazer essa pauta para o movimento indígena, sabe? Para os encontros dentro das comunidades, para as escolas, para as universidades. A gente precisa ocupar esse espaço para mostrar que nós somos resistência, somos e seremos resistência. E é isso que o mundo precisa. O mundo precisa ter amor e paz. O mundo precisa que nós possamos caminhar juntos, de mão dadas, fortalecendo as culturas, as cores e o colorido que predominam nesse país. Incrível, Erisvan. Incrível mesmo. O Erisvan traz para a gente uma concepção muito interessante e necessária sobre como a gente pode descolonizar quem nós somos, né? Como descolonizar nossas vidas, os nossos passos, tentar entender como a gente pode transformar a partir da gente. Então, é super necessário a gente ter essa perspectiva a partir de novos territórios e a partir de novas dimensões que nos mostram que a luta e todas as nossas necessidades e invisibilidades e realidades, elas estão em todos os lugares, né? Elas perpassam pelas escolas, perpassam pelas instituições, elas estão em casa. E como é que a gente pode fazer com que essa transformação, ela de fato aconteça? E todas essas questões, elas são latentes dentro da realidade dos jovens e de toda a população brasileira. A gente precisa olhar para isso e seguir caminhando dentro da luta, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu entrar em contato com o Dionata ainda, né? Então, a gente vai ficar aguardando para ver se ele consegue retornar a tempo de dar uma fala para a gente, ou algo semelhante. Mas agradecendo pelas respostas que foram muito enriquecedoras para a gente, né? Enquanto juventude, enquanto pessoas que estão lutando por essas realidades. A gente vai passando para a nossa próxima pergunta e lembrando todo mundo de que pode ir depositando as perguntas no chat, que nós temos a nossa equipe está organizando as falas e assim vai, para após todas as perguntas serem contempladas no debate final. Então, agora a gente vai para a nossa terceira pergunta, que é: quais os mecanismos que vocês conhecem que estão sendo criados pela comunidade LGBTIA+, para modificar essas realidades que a gente acabou de conversar? Quais são as formas de resistência, né, que estão acontecendo e que vocês conhecem e podem apresentar para a gente? E aí eu convido o Erisvan, já que o Dionata não está aqui, né, para começar a falar sobre isso novamente. Voltei. Maravilhoso! Então, gente, para falar desse mecanismo que existe hoje, eu acho que é de super importância, sabe, Ana? Que a gente precisa estar ocupando esses espaços, como eu falei recentemente aí. Porque a gente ocupando esses espaços, a gente vai conseguir dar essa visibilidade que tem hoje, né? Dentro desses movimentos. Eu falo assim, nas minhas andanças, na realização de cursos de comunicação pela mídia índia, eu rodei vários territórios indígenas. E, assim, eu conheci histórias assustadoras, sabe? Eu vi depoimentos de parentes que sofrem preconceito dentro da sua comunidade, que se você chegar e ouvir, você chora. De parentes que apanham, sabe? Dos próprios familiares, que passam por esse preconceito, da não aceitação da sua comunidade. E isso acontece muito por conta da chegada da evangelização em nossos territórios, onde a maioria da evangelização que chega nos territórios, ele fala que a nossa cultura é coisa de outro mundo, ele fala que ser LGBT é coisa do demônio, sabe? São coisas absurdas. E a gente
acaba perdendo vidas que poderiam construir muito conosco, né? E vale a gente lembrar também que se nós estamos aqui hoje, é porque também alguém lá atrás lutou, sofreu e morreu para que nós possamos estar ocupando esse espaço. Antes de nós, tiveram pessoas que lutaram, que resistiram e que deixaram um legado. E que essas pessoas precisam ser lembradas. E hoje o Tibira, ele traz um pouco dessa resistência, sabe? De dar espaço, de querer ouvir os LGBTs, de querer fazer uma parceria com o movimento LGBT, para que nós possamos caminhar junto. A gente vai realizar aí uma reunião em breve com o coletivo para que a gente buscar estratégias de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT indígena. Porque isso é um assunto que precisa ser debatido urgente. Há muito tempo que a gente vem falando. E a gente precisa estar nesse espaço. A gente precisa se alinhar aos bons, se alinhar com os parceiros, para que a gente possa caminhar juntos, sabe? Para que a gente possa vencer todo esse ódio que predomina hoje. Mas é acreditar que essas resistências precisam, e a gente precisa ocupar todo o espaço que nós pudermos, seja no movimento, seja no Senado, seja na Câmara de Vereadores, entendeu? No processo político desse país, nós precisamos ter. Nós temos daí hoje a Érica Maluguinho dentro, que é uma pessoa maravilhosa, que eu respeito pra caralho, sabe? Nós temos uma deputada indígena, que é a Joênia Apichana, nós temos a Shirley Pancará, que foi eleita pela bancada ativista também, lá em São Paulo. Nós tivemos a Sônia Guajajara, foi a primeira indígena a concorrer a uma chapa presidencial, sabe? Então a gente precisa estar ocupando esses espaços também enquanto LGBTs, porque só assim nós vamos conseguir direitos, conquistar direitos e vamos vencer todo esse fascismo que predomina hoje no país. Nós precisamos estar dentro desse espaço. Precisamos fazer parte desse processo político, porque só assim nós vamos conseguir fazer a diferença nesse país e vamos ter vidas LGBTs salvas por um ódio fascista que predomina hoje nesse país capitalista, onde tudo acaba em samba, né? Mas com a nossa força, com a nossa resistência, com o nosso canto do maracá, nós vamos vencer todo esse processo e tenho certeza que teremos esperança para todos, que nós possamos caminhar juntos e continuamos nessa luta na linha de frente. É inspirador sempre escutar o Erisvan e sempre dá muita esperança, né? Aqui no chat a galera sempre falando de que tá se sentindo muito tocado por todas as falas e isso é muito necessário, né? Entender a luta do outro e também entender as trajetórias que o outro vem trilhando. Então, agora a gente chama a Vicky para falar um pouco para a gente sobre o que ela vem conhecendo e também frisando da necessidade de que a gente está aqui escutando vozes de muitos lugares do país, né? Todas essas vozes, elas estão ecoando para dentro do nosso debate. Então, isso é completamente enriquecedor e mostra muito do que é a nossa real diversidade, né? Vai lá, Vicky, arrasa. Bom, Ana, eu me sinto contemplada toda vez que alguém abre a boca, gente, porque assim, teve uma fala de uma ativista lésbica de direito aqui, daqui de Belém, que é a Darla Farias, num evento que ela estava palestrando, que ela falou a seguinte frase: é incrível como eu nunca estou completamente certa e conhecendo sobre as coisas. Sempre há um momento em que eu recebo um baque novo de informação. E eu acho que essa troca de ideias é exatamente sobre isso, sobre a gente ver outras realidades e entender que nada do que a gente já conhece é, de fato, a única coisa que existe. Falando um pouco assim do recorte de como esses movimentos eles estão agindo, assim, quais são a palavra que a Ana usou, quais são o que está sendo criado em prol dessa comunidade, essa palavra que eu estava buscando aqui. Aqui em Belém, a gente conhece alguns coletivos que atuam em prol da comunidade, como o próprio coletivo Sapato Preto Amazônida, que é um coletivo que a Darla faz parte, que é um coletivo de mulheres lésbicas pretas amazônidas, que elas falam sobre se fortalecer e sobre reivindicar essa pauta territorial como um reconhecimento de que, além de mulheres negras lésbicas, elas são mulheres negras lésbicas amazônidas. A gente tem coletivos como o coletivo Noite Suja, que fala sobre uma expressão artística em prol
diversidade de corpos. A gente tem uma rede trans que atua aqui no Pará, com pessoas incríveis que fazem ações populares para atingir uma informação maior, tipo como a formação que ocorre na Uridip, que é um ambulatório trans aqui da cidade. São movimentos assim que eu acompanho, que eu conheço, que eu acho de extrema importância por conta da gente estar ocupando esses espaços, de estar ocupando a rua. Na perspectiva educacional, eu costumo dizer que existe um grande número, não é muito grande, mas existe um número específico de pessoas trans que também estão atuando em cursinhos populares, na perspectiva educacional mesmo, falando que é quando eu olho para o lado e vejo que tem uma Frida Chagas dando aula de arte para a periferia, quando eu olho para o lado e vejo que eu tenho um Jonas Ravi que estagia em escolas públicas para dar licenciatura de matemática. Então, tipo, é porque eu faço parte de um centro de ciências sociais e educação. Então, eu acabo tendo mais esse contato com a movimentação educacional dos corpos. E como essa galera está muito engajada em levar esse debate para dentro da sala de aula e falando um pouco de como acaba atuando também. Eu acabo levando esse debate para dentro da sala de aula e ele é extremamente importante para mim enquanto professora. Ao mesmo tempo, eu lembro também que vocês vão, inclusive, fazer um outro webinar, né, que o Rafa Carmo vai estar aqui falando, e, tipo, eu vou acompanhar extremamente emocionada, porque é uma pessoa, tipo, ele, a Rayane, a Isabelle, tipo, são pessoas trans aqui da cidade que eu acompanhei por muito tempo virtualmente. Eu acabei conhecendo algumas delas, não conheço todas, mas é importante a gente ver que essas pessoas que são nossas referências, que estão há bastante tempo discutindo em prol da nossa comunidade, pelo menos num recorte mais aqui, mais regional mesmo, são pessoas que estão ativamente. A gente vê semana passada uma Anastácia Marchari na TV Liberal, que é afiliada da Rede Globo aqui, num programa do Pará. A gente vê uma reportagem falando sobre o corpo dela. A gente vê que amanhã, sábado, vai ter de novo do Pará com outros corpos LGBTs da cidade, ocupando o espaço da televisão. Então, ano passado a gente teve na Feira do Livro, que é a Feira Panamazônica, a gente teve um dia específico para falar sobre a produção de literatura LGBT. Então, espaços como esses que a gente vem construindo com muita luta dentro da cidade. E eu tô falando muito da cidade porque a Ana apontou muito isso, sobre a gente estar norteando o espaço que a gente está, o espaço que a gente ocupa assim, regional mesmo. Acho que acredito que a Amazônia está muito, muito, muito interessada em levar esse debate para cima. Ano passado teve o Diálogo Sul-Sul, que foi um evento de decolonização que ocorreu aqui na cidade, e tinha muita gente LGBT para lá debatendo, falando sobre decolonizar o ser, decolonizar o saber. Pessoas como eu conheço o Emerson. O Emerson, ele foi num GT para falar sobre, eu falando como se todo mundo conhecesse o Emerson aqui, só a Ana Rosa com balanço da cabeça. O Emerson que vai lá apresentar um trabalho sobre Lustra Pretice, que é um coletivo de artistas negros, que são também alguns LGBTs que fazem parte do coletivo. Então a gente tem bastante união dentro de um meio aqui, mas ao mesmo tempo não acontece aquilo que é esperado. É um fortalecimento assim maior. Eu acredito que a gente tem várias ações dentro da cidade, a gente tem várias ações dentro do estado, mas ainda são ações fragmentadas, não são ações que estão unidas umas com as outras, são ações que estão muito individualizadas e direcionadas para os seus próprios grupos. E eu acredito que isso seja um grande problema para a gente, quanto organização, porque a gente precisa unir essas iniciativas, a gente precisa levar isso para o campo político. E falando isso numa perspectiva de campo político mesmo, porque, por exemplo, quando eu atuo na perspectiva educacional de estar representando o meu curso dentro de um conselho de centro, e eu vou discutir isso num espaço em que não é meu, porque esses espaços políticos eles não são construídos para a gente precisa levar em consideração que a gente precisa dos nossos lá, porque a gente precisa se fortalecer também lá dentro, não é só chegar, a gente tem que chegar lá e tem que se fortalecer lá dentro, porque senão acaba que quando der errado, a gente ainda vai culpar quem estava lá e não fez aquilo que a gente acha que é correto. Então, assim, quanto conhecer esses mecanismos que estão acontecendo, que estão movimentando, ou estavam movimentando, né? Porque a pandemia acabou com o close das gatas todas pelas cidades, as gatas estão tudo dentro de casa, não pode nem closar na rua. Então, eu acredito que não é por muita falta de iniciativa. Iniciativa a gente tem,
força para fazer a gente também tem. A gente precisa mesmo se fortalecer nessas iniciativas, e falando um pouco sobre elas, é isso mesmo que a gente tem para falar, que é um recorte assim, muito maneiro que tem aqui, é bem diversificado, como vocês viram. Assim. E esses são só os que eu conheço e acompanho, existem muitos outros. E é extremamente interessante trocar essa ideia. Eu acho que é isso mesmo. É incrível. A Vicky, ela fala de um lugar muito, muito íntimo, né? Todos, na verdade, falam de um lugar muito íntimo. E quando a gente pensou na mesa, pensou em trazer esses diversos lugares, essas diversas perspectivas, foi justamente para trazer essa questão de que são muitos lugares, são muitos pontos de vista, e que todos esses precisam ser pontuados. Já vi que fala a partir da Amazônia. Então, é uma mulher amazônica, preta, que está aqui compartilhando com a gente sua vivência. Então, pensar que dentro da Amazônia existem movimentos de resistência, de descolonização do próprio ser, de luta por tentar entender como é que a gente aqui pode tentar se articular para tentar mudar o que imporam para a gente. Então, é muito, muito emocionante escutar a Vicky falando. Então, acredito que seja emocionante para muitos de vocês também. Agora, a gente chama a Ju, que eu já estou falando de forma bem íntima com ela, mas é isso, a Juliana Motter, para dar a contribuição dela sobre esse questionamento. Ju? Tá aí? Tá bem. Eu tô íntima. Tudo bem, tudo bem. É melhor, Juliana, parece que eu tô levando uma bronca. Bom, o que eu pensei para responder? A primeira coisa que eu penso, assim, é ocupar espaços, né? E eu acho que eu fiz pensei a minha fala pensando muito no contexto do coronavírus, né? Pensando esses processos de plataformização da vida que estão sendo acentuados com esse momento de distanciamento social, né? Porque a gente já está nesse processo há um tempo e isso se acentua com uma demanda cada vez maior da virtualidade, né? E, enfim, quando a gente pensa esses mecanismos que estão sendo criados para mudar esses contextos, eu acho que esses mecanismos estão sempre sendo criados, né? Acho que isso faz parte da maneira como essa comunidade tem se articulado ao longo dos anos. Eu acho que a sobrevivência acaba sendo uma tecnologia, mas que ela não se encerra só nisso. Eu penso muito nas paradas LGBTs, né? Enfim, a gente está aqui numa parada virtual e eu penso muito nas paradas LGBTs. Eu sou uma fã das paradas LGBTs nos grandes centros urbanos, porque eu acho que reúne uma variedade muito grande de sujeitos LGBTQIA+, que alguns espaços não possibilitam isso, né? Então, você tem grandes centros urbanos, você tem eixos da cidade que normalmente são coordenados por grandes empresas, enfim, a Paulista em São Paulo, um exemplo, mas que reúne uma série de pessoas que vêm da periferia para ocupar aquele espaço, e não só ocupar aquele espaço, mas ocupar aquele espaço com sexualidades, com gêneros, com corpos muito diversos, né? Então, eu acho muito subversiva as paradas LGBTs em geral. E eu acho que essa capacidade não só de sobreviver, né? Porque sobreviver ainda é pouco, as pessoas têm que querer mais, mas também de celebrar a vida, né? Mas pensando essa questão que eu trouxe da plataformização, né? Que nada mais é do que a gente transformar tudo em aplicativo, em plataforma. Então, por exemplo, a sociabilidade passa a acontecer nas redes sociais. A gente transfere para as redes sociais coisas que a gente vivia muito na cara, né? Então, eu não procuro mais parceiras na vida real, né? Essa distinção não existe mais tanto, mas na vida real. Eu procuro parceiras no Tinder, uma plataforma que vai ajudar nisso. Eu interajo com os meus amigos no Instagram, no Zoom, em plataformas. Então, essa ideia de plataformização da vida, né? E
E eu acho que isso... Ixi, eu me perdi. Calma. Mas eu acho que isso é muito importante. Ih, me Então, perdi total. calma, vai dar tudo certo. Estamos super Eu comecei a pensar. Eu vi uma luz ali, daí eu fui seguir a luz e eu me perdi. Mas a gente acaba, enfim, tendo esse processo de plataformização, onde a gente acaba deslocando muitas das coisas para esses lugares, né? Então, eu tenho um aplicativo que organiza meus horários, eu tenho um aplicativo que ajuda na minha sociabilidade, eu chego a plataformizar, inclusive, minha sexualidade, coisas íntimas, tipo, por exemplo, meu ciclo menstrual, tudo isso a gente vai colocando nessas plataformas, nesses aplicativos, o que se chama, a gente normalmente chama de plataformização, e isso vai se acentuando muito com esse processo, né, do distanciamento social. E eu acho que a possibilidade de a gente transferir para essas redes sociais, para essas plataformas, essas coisas que nos são muito caras, que são esses encontros, como as paradas LGBTs, e eu cito as paradas LGBTs porque a gente está no mês do orgulho, né? E, enfim, elas costumam acontecer a partir de agora até, sei lá, agosto, depende da cidade, para esses lugares, né? E isso tem uma importância muito, muito grande, porque a gente está falando de outras formas de promover o encontro, né? E eu acho que o encontro é uma coisa que a corpos políticos é muito cara, né? Você encontrar um semelhante, você se ver no outro, você trocar ideia, você pensar em estratégias de sobrevivência que estão para além de só ter o mínimo, né? E é óbvio que a gente sabe que, enfim, tanto o distanciamento social, quanto o acesso à internet, quanto o acesso às redes sociais, ainda não alcançam todas as pessoas que deveriam. E eu acho que a gente também está no momento de discutir isso, mesmo enquanto movimento LGBT, né? Como é que a gente vai possibilitar que essas pessoas estejam inseridas nesse contexto? E eu acho que a gente está vivendo um momento único de produção de conhecimento e saberes sobre as lesbianidades protagonizado por lésbicas, né? Isso é um dos exemplos que eu consigo pensar. Vários canais, vários debates, várias lives com lésbicas negras, lésbicas indígenas, lésbicas gordas, lésbicas trans, lésbicas com deficiência. E, enfim, eu consigo pensar numa infinidade de arrobas, de canais, de páginas que eu poderia sugerir e que estão promovendo conhecimento sobre si mesmas, né? Que eu acho que isso é uma coisa que nos é muito cara também, né? Que é poder criar sentidos sobre quem eu sou, sobre de onde eu venho, e porque a gente está falando de disputa de narrativa, né? A ideia da Velcro Choque veio muito de pensar a disputa narrativa no espaço urbano. Então, a intervenção urbana tem essa possibilidade de trazer certas narrativas para essa arena de disputa de sentidos que é a cidade. E eu acho que a internet é esse lugar, né? Ela tem cada vez mais sido esse lugar e possibilitado que a gente não dependa da grande mídia, que a gente não dependa de discursos que são estigmatizantes, que são preconceituosos, que são violentos. Então, eu penso muito nesse encontro que a internet tem possibilitado entre pessoas de diversos lugares. A gente tem aqui um outro mapa do Brasil em uma sala discutindo questões que preocupam pessoas LGBTs, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é isso, né? Uma disputa de narrativa é uma disputa de sentido, né? Então, a gente está tentando formar sentido sobre o que são as lesbianidades. E compreendendo que elas são múltiplas, que elas não são fixas também. Eu acho que a gente está num processo de compreender a mutabilidade da própria vida, né? E eu acho que isso importa também. Importa que a gente esteja aqui para discutir essas coisas importantes e falar de violência, falar desse tipo de coisa, mas, de fato, também de conseguir celebrar a vida, né? Que também tem esse caráter da parada, que é aquele dia, aquele final de semana onde você parece que, tipo assim, que aquilo é o normal, né? E o que é o normal? Mas você tem a sensação de que você não pode ser agredida por estar na rua, enfim. E eu acho que isso também importa. E a gente poder discutir saúde mental, promover a sociabilidade, laços de solidariedade, que é o que dá sentido, né? De um conjunto, de uma comunidade, conexão, né? E uma conexão de qualidade. E, acima de tudo, que
eu vejo muito a gente conseguir pensar a história do movimento trans, a história do movimento lésbico, enxergar essas pessoas, esses personagens na história do movimento LGBT, né, que falseou durante muito tempo uma ideia de que essas pessoas não estavam na linha de frente das conquistas, né, e discutir, ocupar esses espaços que são também na rua, né, e que eu espero que tão logo possam ser de volta à rua, mas que também são esses espaços de internet, de rede social e esse tipo de conectividade também. Enfim, foram essas coisas que eu pensei. E desculpa pela hora que eu viajei, gente. Não tem problema. Incrível. A Ju traz pra gente, né, uma perspectiva muito latente sobre como é que a gente pode entender as diversas lutas de acordo com as diversas letras, né? Aqui dentro a gente tem letras distintas que trazem espaços de fala e também realidades completamente diferentes, que mostram como é que essas letras estão se organizando coletivamente, batalhando para fazendo seus processos de resistência com relação a tudo que as viola e que as silencia e as querem deixar de escanteio. Então, agora, com essa finalização dessa pergunta, a gente vai passar para a próxima e tentando só deixar um pouquinho mais claro, é necessário a gente continuar mantendo os microfones desligados e as câmeras também, né? Enquanto o outro coleguinha estiver falando. E as perguntas, elas podem ser todas depositadas no chat, porque a gente tem uma equipe que está olhando tudo e organizando para o momento que vai acontecer já já. Então, a gente passa para a próxima pergunta, que é justamente o que nós podemos fazer no agora para mudar os nossos futuros. E aí eu convido o Erisvan para trazer um pouco sobre a sua perspectiva para a gente. E logo após eu vou dando prosseguimento no debate. Vai lá, Erisvan. A gente quer ouvir sua voz. Então, gente, eu acho que são várias iniciativas que nós, enquanto pessoas LGBTs, enquanto pessoas que apoiam essa luta, devem fazer, né? Eu acho que devem trazer esse debate mais para o seu espaço também, né? Seja na universidade, seja em casa, seja na escola, seja no meio que você convive ali, mas que você possa estar trazendo esse debate para que a gente possa ter esperança em um mundo melhor. E essa esperança, ela depende da gente, de cada um de nós, né? De cada um, que cada um possa fazer o seu papel. Eu me revolto muito, porque tem muitos casos, né? Hoje, as trans são as pessoas que são mais sofrem homofobia, que mais são preconceito, que mais sofrem preconceito, que mais são assassinadas, né? Eu destaco elas aqui porque um caso que me revoltou muito foi o caso de Dandara, que foi ali espancada, né? Brutalmente, foi registrado, filmado, e tipo o mundo todo parece que ria, parece que Dandara foi uma morte que ficou ali e se calou, né? E eu acho que precisam ter mais essa visibilidade, de tentar explicar mais esse processo no meio familiar, no meio dos amigos, no meio do convívio, né? Mas que nós possamos ter essa esperança de um mundo com mais amor e menos ódio. E começando por nós mesmos, a compartilhar isso com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos conhecidos, nas universidades, nas escolas, nos espaços em que a gente possa participar e levantar essa bandeira, porque eu acho que assim a gente vai estar salvando vidas que têm um legado muito grande para esse país conseguir viver em paz e que nós possamos caminhar sempre com essa esperança de um mundo melhor. Incrível. Para dar uma esperança para a gente, né? E aí, agora eu chamo a Vicky para falar um pouco para a gente também sobre isso. Vamos lá, minha filha. Eu também venho. Dá para escutar? Aí eu posso. Tá ótimo. Continua. Eu também venho muito desse espaço de esperança. Hoje, quanto futura professora, o meu maior espaço de esperança é a educação, é a sala de aula. É acreditar que, principalmente pela posição de privilégio, porque para mim é um privilégio estar dentro de sala de aula, para mim é um privilégio estar dentro de casa falando com vocês agora, porque muitas
das minhas não estão na mesma situação que eu. Eu tenho amigas que estão, por exemplo, devem estar se arrumando agora para sair à noite para trabalhar. Então, para garantir a sua sobrevivência em questão de vida, em questão de abrigo, em questão de alimentação e todas as especificidades e características que cada uma delas passa. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo muito a questão de estratégia e a questão de organização. A Ana me conhece intimamente, então ela sabe que, assim, se tu me chama para ir em qualquer espaço, eu vou. Porque eu preciso estar nesse espaço, eu preciso reivindicar esse espaço, eu preciso estar nesse espaço nesse momento, porque eu estando lá agora, pode ser que abra portas para 2 de mim estejam lá amanhã, para que depois que essas 2 estejam amanhã, 3 estejam no depois de amanhã, e assim a gente vai conseguindo fazer com que outras pessoas que são como a gente possam estar nos mesmos espaços que a gente está ocupando. Então, eu participo de qualquer coisa que me chamam dentro do espaço acadêmico, falando que é o meu local de atuação, é um local acadêmico. Então, assim, se você me chama para uma reunião para representar isso, eu vou. Se você quer, eu quero que tu vá falar um pouco sobre tal assunto, eu vou. Então, me chama, eu tô indo. Então, eu acredito que essa estratégia ela é uma estratégia de ocupar e de como fazer com que o espaço que eu estou ocupando agora possa ser de outras pessoas. Recentemente, eu recebi uma mensagem de como eu cheguei de mansinho numa pessoa e hoje eu sou uma pessoa que é de extrema inspiração para essa pessoa que também é uma outra pessoa trans, que conseguiu entrar na universidade esse ano. Só que a pandemia atrapalhou ela de continuar o curso, porque estourou os decretos daqui logo no início de março, e enquanto a universidade está fazendo repescagem. Mas isso para mim foi muito importante ouvir isso neste momento que a gente está passando, porque outra pessoa trans falou, olha, você me inspirou a estar onde você está hoje. Então é sobre isso, é sobre acreditar nas estratégias que a gente está fazendo, otimizar e fortalecer essas estratégias. Eu vou muito pela estratégia de educação, eu vou muito pela ocupação de levar isso para a sala de aula, de levar isso para a sala de aula da periferia, que eu atuo em 2 cursinhos, por exemplo, e um deles ele é exclusivamente na periferia da Vila da Barca, que é uma periferia daqui da cidade de Belém. Então, esse impacto educacional eu acredito que seja uma das minhas ferramentas para o agora, para que futuramente algo seja contornado. Mas eu sei que existem muitas outras estratégias, eu sei que existem diferentes formas de se movimentar dentro desse Brasil, como a gente está falando, um debate muito plural, muito diversificado, mas a minha perspectiva quanto do que a gente está fazendo agora, do que a gente pode fazer agora, eu levo muito para esse contexto, porque se eu não acreditar na educação, eu não vou estar acreditando naquilo que eu estou escolhendo quanto carreira. Eu não vou estar acreditando naquilo que eu defendo quanto profissão, que eu defendo quanto atuação política e a atuação social mesmo, e falando, porque eu atuo pela educação e eu quero que essa educação chegue a todo mundo, eu quero que essa educação chegue para outra mana travesti que está na rua, para mana gay afeminada e para mina lésbica que não reforma a feminilidade, que está sofrendo diversas discriminações dentro do espaço da educação. Eu pretendo estar naquele espaço para não reproduzir o que a gente sabe que reproduz desde a hora que a gente entra na escola e a gente se comporta como um corpo não normativo. Então, eu acredito que a educação e atuar dentro do espaço educacional é uma das maiores estratégias para o agora, para que a gente possa mudar isso futuramente. E é basicamente isso. Total. A Vicky é professora que nem eu, né? Então, a gente olha para a educação e pensa que talvez a mudança que a gente está procurando e tentando trilhar, ela venha desses processos. A educação está em todos os lugares. Não tem como a gente citar um espaço que a educação não esteja. E enquanto a educação ela priorizar as relações que fazem com que os nossos corpos sejam violados, com que tantas pessoas se sintam fora de dentro do padrão para consumir ela e assim por diante, a gente vai estar expulsando essas pessoas de dentro dessas realidades que são as realidades educativas e todas as outras realidades que contemplam o mundo atualmente. Então, não tem como a gente falar sobre um novo mundo sem falar sobre educação. É maravilhosa a tua fala, Vicky, inspiradora para todo mundo.
E também é muito interessante a gente trazer esse novo olhar, né, sobre o que a gente pode fazer para mudar o mundo, sendo de uma maneira que a gente consiga entender que existem mais diversidade do que a gente consegue mensurar, né? Não é como se o mundo ele contemplasse apenas uma vertente, um corpo, um pensamento, uma individualidade. Todo mundo que está aqui, nós temos 46 pessoas aqui dentro dessa sala, nós somos 46 histórias, 46 trajetórias, 46 corpos, 46 pessoas que estão lutando pelas suas realidades. Então, não tem como a gente pensar um novo mundo sem olhar para isso, né? E aí agora eu chamo a Ju para falar também um pouquinho para a gente sobre isso. Oiê. Tá. Eu achei muito massa o que a Vicky falou e eu penso muito a importância da educação, né? Embora eu não seja educadora, eu acho que a educação é realmente um dos pilares, né, sobre os quais a gente tem que se debruçar. E aí eu penso muito nessa ideia, assim, de pensar a organização, a formação de pessoas, né? E, enfim, a gente tem falado muito sobre o novo normal, mas eu tenho achado muito difícil especular o que vai acontecer com essas mudanças correntes na nossa sociedade. A gente vai virtualizar tudo? A gente tem condições de virtualizar tudo? E aí eu acho que ainda não, né? Acho que é uma coisa que tem sido debatida, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a discutir sobre acesso à internet, softwares livres e várias discussões, assim, que atravessam isso. E eu acho que são muitos os tensionamentos, né? Eu acho que primeiro a gente tem que, de fato, se perguntar o que é o normal e normal para quem, né? Que ideia de normalidade é essa? Se a gente for pensar na ideia de normalidade criada com a modernidade, é uma ideia que para a gente é muito ruim, né? Porque enquanto sujeitos LGBTQIA+, nós somos justamente os anormais, né? E eu penso muito na juventude, penso muito nas crianças viadas, nas caminhoneiras, na importância da educação para realmente humanizar e emancipar as pessoas, e na escola enquanto esse lugar de disputa, né? A gente já está há alguns anos enfrentando graves ameaças à educação, e eu fico me perguntando muito como é que a gente vai conseguir vencê-las, principalmente agora, nesse contexto, né? Infelizmente, não é sempre que eu encontro as respostas. De fato, eu torço para que essa ideia desse novo normal seja uma revisão total dessas estruturas, né? Capitalistas, opressoras, racistas, capacitistas, LGBTfóbicas. Mas eu acho que para isso é muito importante que a gente, enquanto indivíduos que supostamente querem mudanças, que a gente provoque mudanças em nossas vidas pessoais, né? Isso parece bem genérico, mas eu acho que é isso que importa, e nas nossas vidas pessoais, enquanto indivíduos, não nos isolando, né? Não pensando a atomização do sujeito, mas eu acho que porque as nossas ações, e agora, muito explicitamente, de maneira epidemiológica, já não se mostram mais tão isoladas, né? É preciso, eu acho que a gente, primeiro, se puder, fique em casa, né, nesse contexto agora, já que o novo normal está sendo muito reflexo desse contexto que a gente está vivendo agora, e que a gente compreenda que algumas concessões que a gente acaba fazendo, para si mesmo, para satisfazer alguns desejos e vontades, acabam não sendo muito diferentes das concessões que aqueles que a gente entende enquanto nossos opositores acabam fazendo, né? Então, eu acho que é um contexto da gente pensar, tipo assim, a maneira como a gente influencia as pessoas também, né? Nessa sociedade agora, onde a gente tem literalmente a nossa rede social. Nas redes sociais, a gente percebe o quanto a gente influencia outras pessoas, o quanto o nosso comportamento acaba afetando as pessoas que olham para a gente, que se esperam na gente, que, enfim, observam a nossa vida. Então, eu acho que é, de fato, o momento da gente pensar as nossas ações, as nossas micropolíticas, né? Os nossos hábitos, os nossos consumos, as formas como a gente se relaciona, a forma como a gente se posiciona, se a gente está, de fato, decidido a engatar e a engajar em lutas que realmente pretendem rever essa estrutura que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que quando eu penso no que seria esse novo normal, eu acho que eu mais desejo que ele seja um novo normal
que acolha o anormal enquanto normalidade, sabe? Então, isso seria uma revisão, enfim, é quase um mundo ao avesso, né? Cientificamente, socialmente, politicamente. E eu acho que para isso é muito importante, assim, manter a esperança, de fato, como o Erisvan já falou, como a Vicky falou. E, enfim, eu acho que é muito importante olhar para a juventude, né? Eu sinto que eu estou cada vez mais longe da juventude, mas eu ainda tenho um grande apreço, e se ninguém contar, eu vou fingir que eu continuo na juventude por muito tempo. E pensar, né, nesses espaços onde a gente atua, as pessoas com as quais a gente interage, as pessoas que a gente segue, daí não só o seguir na internet, mas seguir, né, as ideias, as pessoas nas quais a gente se inspira, sabe? E questionar, sabe? É um momento de ser chato também, e de não se satisfazer com determinadas coisas, sabe? Porque é isso, né? Não é só sobreviver, né? A gente tem que querer muito mais disso do que isso. E eu acho que é isso. Incrível! A gente fica sem voz com a Ju quando ela fala. Assim, a Ju fala pra gente um pouco sobre como pensar um novo normal que acolha quem não estava como normal, no normal que a gente vivia antes. Parece um trava-línguas, mas na verdade é o que é a realidade, né? O que era o nosso normal? Era um mundo em que a gente precisava se silenciar, que a gente precisava ficar calado, que a gente precisava andar de cabeça baixa, que as pessoas não entendiam de onde a gente vinha e muito menos quais eram as nossas vontades. E esse novo mundo que a gente está querendo construir, ele precisa entender que a gente não vai ficar calado, né? A gente nunca ficou calado para nada do que era feito com relação às nossas violações e quanto à nossa identidade e às nossas essências. Então, essa mesa ela mostrou para gente, com muito afinco, exatamente quem são os jovens LGBTI+, do Brasil que sofrem. Quem são essas pessoas que estão na fronteira do mundo, né? Eu costumo acreditar que a fronteira, que é esse espaço entre um mundo e outro, entre a gente estar em conflito o tempo todo, seja um dos maiores simbolismos para a gente entender um pouco mais sobre o que seria de fato a luta LGBTI+ dentro do Brasil, porque a gente está sempre em conflito, está sempre dentro desse espaço de não saber exatamente para onde ir, sabendo onde está e sabendo para onde quer ir. Então, agora a gente vai passar para as perguntas com a Nalu. Nalu tá aí? Tá me escutando? Alô, Nalu? Oi, amiga, tô aqui. Eu tava olhando pro outro ícone, mas é você, tá aí. Ao longo da mesa que a gente fez agora, todo mundo estava colocando as perguntinhas no chat e assim vai. E agora a Ana Lu vai trazer para os nossos participantes de maneira que seja livre e que também vocês consigam ser contemplados com isso. Então agora eu passo a bola para a Ana Lu. Primeiramente, queria falar que foi linda essa mesa. Eu estou realmente contemplada por tudo que as pessoas disseram nessa mesa. Todo mundo no chat também elogiando muito, todo mundo super tocado pelas falas. E a gente teve, por hora, 5 perguntas, mas ainda dá tempo de mandarem. A primeira pergunta foi da CS, desculpa, eu não sei o seu nome, tá aqui só CS, que foi para a Ju. Ela perguntou... Só um instantinho, amiga. O Erisvan, ele vai precisar sair daqui a pouquinho, então prioriza as perguntas agora logo de início para ele poder ter como responder, e após a gente passa para as outras. O que você acha? Certo. Não tem nenhuma pergunta direcionada para o Erisvan, mas eu acredito que ele possa responder todas elas também. A primeira pergunta, ela fala sobre, a partir dos dados e fatos que você compartilha, de que formas criamos movimentos próprios, porém seguros, para que não estejamos na mão de empresas e outros interesses que distorcem a nossa necessidade, em relação ao Peak Money, né? Há a possibilidade de criarmos outros movimentos positivos sobre algoritmos no Brasil, semelhante ao da França?
E existem movimentos no Brasil que trabalham com dados de inteligência artificial em nossa comunidade? Acho que eu posso... Aí a Ju responde e a gente passa, né? Isso. O Erisvan também quiser responder sobre esses movimentos do Pink Money. Acho que a Ju pode começar, tranquilo. Eu falo depois dela, aí eu me despeço e saio, gente. Eu esqueci de ligar o microfone. O microfone. Eu vou só... Um minuto só para localizar aqui, porque falhou na hora e daí eu acabei não conseguindo escutar. Pronto, achei. Então, eu acho que essa pergunta sobre como a gente... De que forma a gente cria movimentos próprios, porém seguros, já que nós fizemos a modificação... Esse movimento dos algoritmos para lésbica, por exemplo, ele teve uma mudança geral, né? Então, lésbica em basicamente todo o idioma deixou de responder pornografia e passa a responder conteúdos informativos, mas agora a gente também tem que se perguntar que conteúdos são esses, porque como eu pesquiso isso, eu sempre estou pesquisando lá, lésbicas, e já aconteceu milhares de vezes de aparecer lésbicas assassinam criança, lésbica não sei o que lá. Então, que tipo de resposta é essa? Não é mais a pornografia, mas está criando outro tipo de estigma, né? É tipo essa ideia de que a gente está quebrando um padrão, né? Do tipo assim, quebrando uma norma, mas a gente reproduz outra norma. Então, no Brasil já existe essa resposta. Para vários termos, inclusive foi uma revisão bem geral, que é um movimento por hashtag, não? Então, é um movimento que você cria nas redes sociais, no caso foi o Twitter, e que desemboca, enfim, nos vários idiomas e tem repercussões em vários países, né? A gente alimenta os algoritmos, então a gente tem que pensar os nossos usos das redes, né? Então, por exemplo, se eu sou uma lésbica e eu vou no Google pesquisar pornografia lésbica, eu estou alimentando, eu estou ensinando aquele algoritmo que pornografia continua sendo a resposta para a lesbianidade. Então, os nossos usos, eles também são captados, né? Porque é uma máquina que aprende, né? Ele não tem a resposta certa, ele tem um cálculo e a gente vai respondendo e ela vai se aperfeiçoando. Quando você perguntou isso dos movimentos no Brasil que trabalham com dados e inteligência artificial, recentemente, por conta do mês do orgulho, criaram um boot, que é um robô chamado Mona Boot, eu posso escrever aqui depois, que pega todos os projetos de lei no Congresso Nacional que trazem questões sobre pessoas LGBT, sobre a população LGBT, e que é muito interessante, é o tipo de alternativa que existe, né? Há um período atrás tinham criado um boot hashtag lésbica alguma coisa no Twitter, mas ele associava lésbica com todos os termos, então aparecia lésbica pedófila, era em inglês, mas enfim. Então, essas máquinas também têm erros e você... E às vezes fazem um desserviço ao invés de uma coisa interessante, tipo assim, lésbica médica, lésbica veterinária, lésbica, várias coisas, profissões, qualidades, ela foi associar a pedofilia, a pornografia, várias coisas. Então, talvez não tenha sido um boot criado por uma pessoa lésbica, enfim. E eu acho que quando a gente tem que pensar os nossos movimentos próprios, tem uma iniciativa muito legal, que é, por exemplo, a Valejo, que é uma rede de empreendedores LGBT QIA+, que reúne empreendedores e criativos LGBT que vendem suas artes e seus produtos. Então, essa ideia da gente comprar do local, né? Comprar de fazedores LGBTs. Eu acho que isso é uma forma da gente não ceder tão facilmente às empresas. Mas é óbvio que a gente continua usando o Facebook, continua usando o Instagram, continua usando o Uber, várias coisas. Mas pensar rotas de fuga, né, desse tipo de coisa. Eu acho que eu respondi. Qualquer coisa, depois me fala que eu respondo direito. Ai, gente, a Ju é fantástica, né? A Ju acho que já foi muito clara nas palavras, maravilhosa. Já quero te conhecer, viu, Juliana? E assim, gente, desculpa mesmo, eu vou ter que sair, porque eu também tenho outra agenda agora, né?
que já estava marcado. Eu falei para a Ana que ia ficar meio corrido em cima para mim, mas que eu ia participar aqui, porque eu sou fã dessa galera do Engaja Mundo, que nós podemos engajar esse mundo aí com todas as cores, quebrando todas as trincheiras, todas as barreiras de luta, que a gente possa se unir, possamos estar muito mais fortes aí, engajado por um mundo melhor. E juntos nós conseguiríamos ter esse mundo. Mas falando dessa questão, né, dessas discussões que existem dentro das comunidades, a gente precisa mesmo tá seguindo os perfis que existem. Vocês podem também estar seguindo o Tibira aí tem esse processo que tem muitos LGBTs que estão fazendo esses artigos, que em breve vão estar aí sendo publicados, né, que conta um pouco dessa experiência, né, de como cada povo está ali vivenciando a sua comunidade, essa realidade. E eu também estou na produção de um curta, eu não finalizei por conta da pandemia, mas ele conta um pouco desse contexto, sabe? Traz um pouco desse contexto da aceitação na comunidade, como que é esse processo dentro da comunidade, da aceitação das lideranças, do movimento indígena em si. Conta um pouco como que foi a minha primeira relação, assim, é todo um contexto que existe, mas é um curta aí que vem mesmo para trazer essa realidade vivenciada por povos indígenas. Mas dizer que nós vamos seguir, né, nessa luta, nessas trincheiras de luta, que nós possamos estar dando continuidade a essa luta, a essa resistência, de que nós possamos estar sempre juntos, e que nós possamos estar sempre engajando o mundo, né? Quero agradecer novamente por esse espaço, né, por estar aqui com vocês, que nós possamos caminhar muitos, possamos ter outros mais encontros juntos, né? E como a gente sempre fala enquanto Tibira, enquanto é uma frase que a gente sempre fala, né? Tira o seu preconceito do meu caminho, que eu irei passar com o meu cocá. E a gente vai continuar passando a resistência, cocá da esperança, esse cocá de cores que tem esperança em um mundo melhor, onde o amor prevaleça e o ódio se acabe. Beijo, obrigado por tudo e seguimos na luta, gente. Elisvan, se você tiver só um tempinho que puder falar um pouco sobre essa discussão da masculinidade dentro das aldeias, que o Pelac perguntou um pouco para discutir essa questão da masculinidade. Ai, gente, não entendi direito. me ajuda, eu sou meio tonto. É porque a gente, nessas várias desconstruções, a gente fala muito sobre a questão das mulheres, sobre a questão dos LGBTs, e às vezes a gente deixa um pouco de lado essa construção da masculinidade, né, do que é ser um homem, que são todas essas coisas, o homem não chora, o homem não é sensível, o homem ele tem que ser o protetor, agressivo, e aí são essas construções que também são basilares para vários dos preconceitos que a gente tem hoje, né, e aí é um pouco disso, de como é que isso funciona dentro das comunidades. Dentro das comunidades indígenas, para nós, povos indígenas, como eu falei, são povos diferentes, são especificidades diferentes. Mas o costume do povo indígena é fazer tudo no coletivo. É ter ali aquele processo de ajuda coletiva, né? De um homem estar ajudando na cozinha, da mulher estar ali também fazendo parte daquele processo, entendeu? Mas aí vai muito de cada povo. Tem povo, né, que a masculinidade é tipo que está ali na frente, que está falando, que está tomando todos as demandas do processo de discussão da comunidade, mas dentro de outros povos é a mulher que está na frente, que é cacique, que está participando do empoderamento, está trazendo as discussões para a comunidade. Então diferencia muito dos povos. Eu não posso chegar aqui e falar por todos, porque são 305 povos, são especificidades e costumes diferentes, mas existe sim, né, esse processo, mas aí vai de cada povo, que precisa ter um estudo mais longo, né, uma experiência mais longa para poder estar falando também da diferença desses povos, né, mas que existe sim essa diferença, mas nós, povos indígenas, a gente faz muito as coisas na coletividade, onde a gente divide tudo ali, sabe, as nossas festas tradicionais também, é tudo no coletivo, e a gente sempre partilhou dessa coletividade, e por isso que a gente está aí também nessa trincheira de luta, sempre juntos e firmes, independente de termos povos diferentes, a gente tem uma luta igualitária para todos. Muito obrigada. A Gabi mandou também, não sei se você já tiver que sair, não tem problema, mas a Gabi mandou como os coletivos, como Tibira e tal, podem colaborar e ser protagonistas na construção de uma política decolonial.
Então, como eu falei, a gente está o coletivo Tibira, ele é um coletivo novo. A gente está nesse processo de construção, a gente está se reunindo. A gente tem uma reunião semana que vem, a estratégia de políticas públicas, né, para estar se aproximando mais desse movimento, tá trazendo mais essas pautas também para nível nacional do movimento não indígena, mas que vocês possam estar acompanhando a gente e possam estar aí tirando as dúvidas, que nós possamos estar caminhando juntos, né. A ideia também, a gente quer fazer uma live, talvez no dia 28, se eu não me engano, para trazer um pouco dessas discussões, né, para a realidade e mostrar mais para o mundo como que a gente vai estar atuando. Mas, como eu falei, nós estamos num coletivo novo ainda, é uma turma ali que resolveu se juntar, porque a gente viu que era uma necessidade e era urgente trazer essa pauta para ser debatida e para dar visibilidade. Então, a gente está aí, um passarinho que está criando asas, mas que a gente precisa estar ocupando esse espaço para a gente poder fazer valer nossos direitos. Perfeito. Agora, só para liberar mesmo. Beijo mesmo. Beijo, O pessoal do... Obrigado por tudo. Obrigada a você, foi incrível. O pessoal do chat estava pedindo depois, se possível, a gente construir um documento coletivo para que a gente coloque o nome de todos esses coletivos, de todas essas organizações, para que a gente crie uma teia de apoio, né? Então, depois a gente podia juntar e fazer isso. Próxima pergunta foi o Pelac, para Ju. Como você vem lambendo as cidades? Qual a sua vontade com a sua arte? Eu achei essa pergunta muito íntima, eu prefiro não responder, tô brincando. Então, a verdade é que existe um hiato agora, principalmente, né, nesse contexto, onde a Velcro tem tomado mais que já acontecia, mas agora com mais força, um caráter de cyberativismo, né? Então, produção de conteúdo para a internet, para a rede social. Porque, enfim, faz parte de uma concessão sair de casa para colar, né? Nesse momento eu sinto um vazio muito grande, né? Porque fazia parte da ideia da Velcro estar presente nas paradas que fosse possível, fazendo algumas ações que fossem possível para, enfim, distribuir lambe, para disponibilizar sticker, enfim, o material, para que a coisa se espalhasse, né? Porque a ideia da intervenção urbana é realmente que ela tome uma proporção orgânica, onde ela vá alcançando pessoas e ocupando lugares, né? Que, enfim, ela tenha várias teias. E isso não está sendo possível porque sem as paradas, enfim, essa articulação não acontece da mesma forma. Mas é de se pensar agora, e eu confesso que, enfim, pensar que outros vieses, né, que outras formas esse tipo de intervenção vai tomar nesse contexto. Mas, no mais, é esperando que as recomendações sanitárias nos permitam sair de casa para que a palavra sapatona volte a ocupar a rua, como outras palavras muito normativas e moralistas continuam ocupando. Então, é mais nesse sentido, assim, mas a ideia é continuar, porque eu acho que a intervenção urbana continua sendo um instrumento potente de ocupar e de construir essas narrativas, enfim, que eu falei em outros momentos. Mas o cyberativismo também está aí, eu acho que é muito importante, né? Ontem, enfim, com esses memes de você é um animal, você é um idoso, sabe? Eu não sei se vocês viram, mas a ideia foi criar uns memes lésbicos, né? Então, tipo assim, a representatividade até nos memes importa, principalmente no mês do orgulho, né? E é isso, né? Continuar disputando essas narrativas que é o propósito da Velcro. Tudo para mim, a arte, ela realmente tem um poder de tocar as pessoas, né? Bom, a próxima pergunta é para a Vicky. Perguntaram assim: quando você fala de corpos transvestigênero na educação, como você desenvolve essas possibilidades no ambiente escolar? Eu vi essa pergunta ao vivo
Ela foi impactante. Vamos lá. É uma situação muito engraçada, na verdade, porque a coordenação não está preparada para a gente, a direção não está preparada para a gente, os alunos e alunas e alunos não estão preparados para a gente. Eu lembro que quando eu entrei no atual cursinho em que eu coordeno, a disciplina de Sociologia, eu fiquei muito preocupada, porque que eu fui para uma reunião onde não era para eu ir na reunião, mas eu fui nessa reunião porque logística de deslocamento, eu era a pessoa mais próxima naquele momento. E quando eu cheguei lá, as pessoas não me conheciam, então rola um espantamento assim para as pessoas. E eu lembro que o ambiente escolar é um ambiente em que eu tenho que estar mais comportada. Então, quem me conhece sabe que eu não ando muito comportada, eu ando muito à vontade, aqui é muito quente, então não dá para andar com roupa muito fechada, não dá para andar com roupa tipo até aqui em cima do meu pescoço, porque aqui em Belém é muito quente, gente, é muito quente mesmo, então não dá para eu utilizar certos tipos de roupas. Então, um decote já assusta, qualquer performatividade feminina no meu corpo já assusta eles. Então é um local muito de estranhamento. Mas eu costumo dizer que dentro da sala de aula é muito gostoso. Porque eu chego ali, como eu me identifico, entre os jovens e entre os adultos também, porque existem turmas dos cursinhos populares que são com pessoas adultas, que trabalham a semana inteira, então só tem um final de semana para ir, e aí a gente dá aula para essas pessoas também, e é um local de muito estranhamento, porque ao mesmo tempo em que algumas pessoas sabem que existe, sabem que é um corpo trans, é uma travesti que está ali numa posição social destinada, de que ela vai estar ali na noite, aqui na cidade tem alguns pontos específicos, como toda cidade deve ter, existem pontos específicos da onde a gente sabe onde a gente vai encontrar esses corpos. Então, quando elas veem esse corpo dentro da sala de aula, elas acham estranho. E eu costumo dizer que é muito estranho, mas é gostoso quando eu vejo outros corpos que não são, tipo, necessariamente trans, mas que são corpos LGBTs ali dentro. Porque eu consigo chegar com uma facilidade ao aluno que é gay, à aluna que é lésbica, ao aluno que é bissexual, porque eu falo, eu não consigo não falar. Eu chego já me apresentando, eu chego já falando qual é a forma correta de se direcionar a mim, porque eu sei que pode me causar algum tipo de gatilho, justamente porque aquelas pessoas não me conhecem. Então, num cursinho são 12 turmas, no outro são 2 turmas, e aí são grupos diferentes de pessoas em que eu não conheço, mas que eu tô ali por um propósito, e que essas pessoas precisam, a gente precisa construir uma relação. Foi impedida pela pandemia, no caso, mas se não fosse a pandemia, eu ia estar semanalmente com um grupo de pessoas que eu ia construir relacionamentos novos. Essas pessoas precisariam saber se relacionar não só comigo, mas com outros corpos semelhantes ao meu. Então, eu sei esse canal de que muitas vezes a gente sabe, assim, acho que quem é LGBT, a gente sabe que é desconfortável, às vezes a gente está nessa posição de ser aquele corpo que para as pessoas é abjeto, que é estranho, que não é dali, mas que a partir desse corpo eles começam a se repensar, a se perguntar e aí querer ir atrás de informação. É bom nesse sentido, por conta da perspectiva educacional, mas assim, tem dias que não dá. Tem dias que não dá, assim, para eu chegar numa sala e ter que ficar me explicando, e ter que ficar falando, e ter que estar sempre, como se eu tivesse sempre que tendo que estar pedindo o respeito, como se eu não chego ali e não respeitasse imediatamente a forma que as pessoas se identificam, a forma que as pessoas estão se apresentando. Por que isso não me é permitido? Por que isso não me é permitido a outras como eu? Então, é um exercício mais de... Dentro de sala de aula, é um exercício muito, muito interessante por conta dessa troca de ideias, principalmente porque eu estou lidando com jovens, eu estudo ciências sociais, então eu vou atuar só na educação básica de ensino médio, então eu vou atuar só na área de sociologia. Então, esse público ele vai ser um público que eu vou atuar a partir da 8ª série do ensino fundamental básico, que é o 9º ano, até o 3º ano do ensino médio. Então, é um público que já é adolescente, é um público que já está indo para a fase adulta, então já é um público que dá para eu conseguir dialogar mais, porque eu não estou tão longe da faixa etária deles, mas é um pouco mais desconfortável no quesito do outro ambiente escolar, que é o ambiente da coordenação, é o ambiente da direção, é o ambiente das coordenações pedagógicas, porque essas categorias que
que não estão ainda. Tipo, elas não estão no mesmo nicho que eu em faixa etária, elas não estão no mesmo nicho que eu em discussão. Então, acaba que eu tenho que ir para essas pessoas primeiro apresentar, antes mesmo de eu ter que me apresentar para quem eu vou conviver mais, que vão ser os alunos. E a movimentação é essa, é uma discussão entre outras pessoas trans que estão em sala de aula, que é uma situação engraçada. Então, eu queria muito vivenciar isso com crianças. Então, inclusive, eu penso em fazer pedagogia para poder vivenciar isso um pouquinho com crianças, porque eu queria saber como é que seria esse diálogo com a infância, porque a sociologia não me dá, mas a pedagogia me daria, e seria muito interessante para mim como dialogar com uma criança, porque já é super engraçado como eu lido com crianças no dia a dia. Tipo, para mim elas me leem como eu sou e como eu me leio, mas eu queria muito ter essa atuação também com a infância, mas no ambiente escolar existe isso, existe a sala de aula e existe o fora sala de aula, e o fora sala de aula ele já é mais difícil do que dentro de sala de aula, porque dentro de sala de aula professor, professora, professores têm que ter toda aquela malemolência para poder dirigir uma aula. Então a gente tem que pegar o que falaram e tentar ser rápida possível para falar assim, não é bem assim, ou vamos conversar um pouquinho, vamos estabelecer algumas pautas, alguns limites ou algumas conversas, vamos fazer isso. Gosto muito do exercício de que é uma troca. Então, o que eles trazem para mim, eu também levo para eles, eu devolvo. Então, a gente vai trocando o conhecimento. E é basicamente isso. É como esses corpos, principalmente falando pelo meu corpo mesmo, como o Erisman falou anteriormente, eu falo a partir do meu corpo, eu falo a partir da minha vivência. Não posso falar a partir das vivências de outros corpos, corpos e corpos que estão por aí, mas é uma vivência que esse corpo atua assim dentro do ambiente escolar. Então, e eu sou uma pessoa que não tem tanta passabilidade, né, dentro desse espaço. Então, eu ainda gero um pouco de conflito na visual de identificação das pessoas. Então, é um estranhamento bem interessante mesmo de saber como é que isso vai atuar dentro da sala de aula e como eu vou atuar ainda muitos e muitos espaços que são educacionais. Tudo para mim, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, Não tem mais? Não, por hora foram só essas perguntas. Ainda dá tempo de mandar, gente. A gente vai encaminhando para o final, né? Agora, para a finalização do nosso debate. Mas não a finalização da parada, porque hoje foi só o nosso primeiro dia. Ai, minha câmera tá desligada, ninguém tá me vendo agora. Então, a gente daqui a pouquinho, logo mais, às 19 horas, no Instagram do Engaja Mundo, vai ter um debate com a Rafaela Brits, que inclusive está aqui no @engajamundo. A gente vai ter um debate entre a Rafa e a Évora, do Vote LGBT, que vai ser sobre LGBTI+, na política, ocupando espaços. Então, a gente vai esperar vocês lá. Amanhã a gente também vai ter outro webinar. E durante a noite a gente também vai ter outra live. E no domingo a gente também vai ter programação. Então, fiquem de olho, continuem com a gente, porque a parada não para e a gente não vai parar. Então, é isso. A gente se encontra nos próximos espaços. Esse espaço foi muito enriquecedor. A gente está conseguindo fazer exatamente o que o nosso coração estava pedindo, né, enquanto Engaja Mundo, que era abrir esses lugares de fala, dar espaço para que construir um espaço para que a gente conseguisse escutar vocês, né? A gente acredita que não tem como a gente continuar lutando sem ser ao lado das pessoas que sofrem, das pessoas que sentem, das pessoas que são violadas. A gente tirar isso das pessoas e fazer com que a gente consiga acabe falando pelos outros não é o que a gente quer. Então, esse espaço aqui, ele caracterizou exatamente o que a parada é, né? Que é exatamente esse encontro de vozes, esse encontro de vivências, encontro de trajetórias, que dentro desses pontos de encontro a gente acaba construindo novos nós e também construindo novos nós enquanto pessoas. Então, a gente finaliza por aqui e espera vocês nos próximos espaços da Parada Não Para. E não esqueçam que a gente não vai parar.